Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e como sempre eu comento por aqui, é simplesmente uma forma que eu encontrei de registrar algumas reflexões, né, dessa banalidade do cotidiano ou das minhas impressões sobre alguma leitura que eu fiz recentemente. E pois bem, eu acabei de ler mais um livro, aliás, mais um gibi editado aqui no Brasil pela Comic Zone, não é Comic Zine, é Comic Zone. E porque como eu comentei em algum vídeo aí passado, realmente eu já havia visto várias das publicações deles lá no site do Amazon Brasil, em algumas livrarias que existem aqui na minha cidade, mas eu nunca tive curiosidade de folhear ou de comprar. Mas tinha alguns títulos que eu achei tão curiosos que eu não resisti, fui lá e comprei. Como é o caso deste que eu vou comentar agora, que tem um título esquisito, que é Escória, né? Eu sabia que era um título de ficção científica pela capa, que daqui a pouco eu mostro, mas eu não imaginava que era algo tão bom. Porque assim eu fiz uma certa resistência a comprar um outro título da Comic Zone devido ao preço. Não que ela seja muito destoante dos preços que são praticados atualmente no mercado editorial brasileiro, porque os preços de livros e dos gibis eles inflacionaram muito nesses últimos 2 anos. Imagino que por três motivos básicos. Primeiro, devido à pandemia, houve uma escassez dos insumos do mercado que elevaram os preços, em especial do papel. Isso se levarmos em consideração também que há quase uma espécie de monopólio da venda do papel aqui no Brasil. Segundo, a questão de uma redução do público leitor aqui no Brasil, né? Por motivos que a gente pode discutir em outro momento. E o terceiro fator principal é dessa aparente corrida em direção à extinção das mídias analógicas ou das mídias físicas, que o gibi é mais um desses livros ou dessas mídias físicas, né? Pois bem, então vou mostrar logo aqui a capa para vocês do gibi, que é o Escória, não é? Assim, quando você olha em princípio a capa, ele aparentemente não diz muito sobre a história, mas depois que você termina de ler o livro, né, o gibi, a ilustração da capa faz todo sentido, né? Em especial dentro de uma daquelas frases finais, né, quando ele coloca que o branco, né, ou os brancos são os nossos inimigos, né? Você fica assim, enfim, né? Dá para perceber que é um livro, entre aspas, de ficção científica, uma dessas distopias, né? A história, assim, né, para quem já leu, né, ou viu filmes, né, de ficção científica, ou já viu alguns, está em traços ambientado com o tipo de cenário que aqui o Carlos Trillo, que é o roteirista, e o Juan Jiménez, que é o desenhista, né, o artista gráfico, desenvolvem para essa história. É um filme de ficção científica, aliás, uma história de ficção científica, um gibi sci-fi, né? O cyberpunk, vamos chamar assim. Assim, quem já assistiu coisas com o Leo, né? Inicialmente, né? O Jus Dredd, ouviu o filme, né? Com o Stallone, tem até um mais recente que eu acho que tem uns 10 anos. Daí que viu filmes como Mad Max, ou Tron, então está bem habituado, ou sei lá, Fuga de Nova York, está bem familiarizado com o tipo de história que é trazida aqui por esses dois artistas argentinos, né? É uma história relativamente simples, né? Você tem uma sociedade que vive no alto, em arranha-céus, né? E numa cidade ultra tecnológica, e você tem, entre aspas, a escória, que é porque parece que houve uma série de conflitos mundiais no passado que levaram à quase extinção da humanidade, ou pelo menos o esgotamento das formas anteriores, né, de vida, né, de organização societária. E eu não sei se esse conflito, né, esse elemento belicoso levou a alterações climáticas ou se eles foram algo concomitante. Porque há um momento aqui no quadrinho no qual eles mostram o mapa da América do Sul e dá para se perceber que as águas avançaram, né, sobre o nível ali do continente e
todas as cidades costeiras, no momento que se passa a história, estão abaixo do mar. E o que hoje seria, por exemplo, a bacia amazônica ou a do Rio do Prata, ou do Rio Prata, né? Estão se transformaram em grandes baías, né? Eu acho que basicamente para o Rio Amazonas ele deixou de existir e se transformou, entre aspas, numa espécie de mar interno, né? A Bacia do Prata, a mesma coisa. Todas as regiões litorâneas foram devastadas, né? Invadidas pelas águas. E os sobreviventes vivem nesses dois estamentos, nessas duas regiões diferentes, né? Há essa cidade alta, não, cidade elevada, onde vivem os brancos, né? E os dejetos dessas cidades, ou a produção enviadas, né, através de uma tubulação, de uma rede de canais e tubulações, para uma região que eles chamam simplesmente de escória. E essa escória serve para dois propósitos, né? O primeiro, como simplesmente um receptáculo, um local para onde são enviados os dejetos, os lixos, os refugos da tecnologia nuclear, né? O lixo nuclear são enviados para lá. E também, entre aspas, talvez os perdedores de guerra, ou entre aspas, os párias da sociedade do alto, né? São enviados. E há um terceiro ambiente que é uma ilha do sul, né? Uma ilha ao sul, onde se concentra ali a produção de energia para essa civilização opulenta que domina esse ambiente cyberpunk, nesse ambiente futurista. E é entre aspas é aí que se inicia a narrativa, né? Porque um desses brancos é taxado como criminoso e é condenado ao degredo, né? Ele é enviado aqui para a escória e ao chegar lá, ele é confundido com uma espécie de messias, né? Porque ele veio do alto, ele coincidentemente ele usa da sua vestimenta uma espécie de emblema que é utilizado por algumas tribos que vivem aqui na escória, né? Nesse planeta lixo, né? No qual essa sociedade mais avançada transformou o resto dos espaços geográficos ali da América do Sul. Pelo menos é o que mostra a história. E daí ele é confundido com uma espécie de messias, né? Dessa escória. E ele se aproveita disso para arrebanhar esses seguidores que ele considera primitivos e incivilizados, para realizar uma espécie, incita-os a realizar uma espécie de rebelião, quando na verdade o que ele quer é simplesmente usar esses habitantes da escória, esses seres quase que incivilizados e tribais, para pressionar essa civilização do alto para conseguir uma espécie de salvo-conduto, de perdão para retornar a esse mundo do alto, né? Da alta civilização e da alta tecnologia que cyberpunk do período. E tem uma trama assim bem sofisticada. Eu vou mostrar o livro de novo. Escória, que é aqui do Carlos Trillo e Juan Jimenez, que é uma leitura altamente recomendável. A única coisa ruim é que ele tem um pouquinho menos de 60 páginas e você lê e fica desejando mais desse ambiente que eles desenvolvem. Eu não sei se houveram outros capítulos ou outras edições aqui disso que é narrado, desse volume aqui, Escória, mas de qualquer forma, ele, apesar de curto, ele traz uma narrativa bem curiosa. Ele vem com marca-página, com alguns elementos assim mais impactantes, né, da obra, e quem lê o livro vai perceber do que se trata. E eu vou mostrar também, antes de encerrar o vídeo, algumas páginas aqui do Escória, né? Para vocês terem uma noção aqui da arte do Juan Jiménez, né? Ou Jiménez. Eu não sei como é que se pronuncia esses nomes aqui em espanhol, né? Voltar para a escola para ter umas aulas de espanhol também. E esses habitantes, esses degradados aqui da escória, né, desse planeta lixo, né, que é a América Latina, eles são mutantes, são deformados, enfim, né, como se aparentemente houvera no passado uma espécie de guerra nuclear, ou eles são obrigados a conviver com esses dejetos da
tecnologia nuclear. Eu não vou mostrar muito, porque são poucas páginas, mas só para vocês terem uma noção de como é esse ambiente aqui do desenhado, construído pelo Carlos Trillo e Juan Jiménez, né? Vou mostrar mais uma página. Escolha aqui meio que de forma aleatória. Deixa eu ver se dá para ver. Pronto. E por enquanto é só, deixa aqui minha recomendação da leitura dessa obra aqui da Comic Zone. Agora eu fiquei curioso pelos outros títulos da editora, porque esse é o segundo que eu li e não sei do qual eu gostei mais, se de Mar-a-Male, A Descoberta do Pacífico, ou do Escória, né? Mas enfim, são duas obras excelentes e ficam aqui as meus votos para que outras pessoas leiam também, não só esses, mas provavelmente outros bons títulos que a Comic Zone vem disponibilizando aqui no mercado nacional. E por enquanto é só, e até a próxima leitura, né?